Fala galerinha, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 26 da Canguru 2024 do nível C, beleza? Lembrando, preparatório para essa Olimpíada, primeiro link da descrição, e se você quiser assistir as outras resoluções dos outros níveis ou as outras questões, acesse a playlist do canal, beleza? Vem comigo fazer a resolução dessa questão, então. Olha só o que diz, meu povo. Dona Maria vai à feira vender ovos de galinha e de pata. Ela leva cestas contendo 4, 6, 12, 13, 22 e 29 ovos. Seu primeiro freguês compra todos os ovos de uma cesta. Ou seja, ou ele comprou 4, ou 6, ou 12, ou 13, né? Basicamente isso. Dona Maria observa que o número de ovos de galinha, depois dessa compra, é o dobro do número de ovos de pata. Quantos ovos, então, ele comprou, né? Basicamente é essa aí a nossa pergunta, beleza? Observe uma coisa. Se após a compra, né, sobraram aqui, ó, ovos de galinha e é o dobro do número de ovos de pata, significa o quê? Que quando eu tenho uma quantidade mais o dobro, duas vezes essa quantidade, vou colocar aqui x, né? Quando eu tenho aqui um valor x mais o dobro de x, isso aqui dá 3x. O que significa na prática 3x, professor? Significa que a gente tem o triplo de um número. E o triplo de um número significa que ele é divisível por 3. Só para a gente entender. Se eu tenho aqui qualquer valor, vamos supor aqui, não precisa nem ser esses valores que a gente tem aqui no nosso problema. Vamos supor 10, nem tem aí, né? Se eu tenho aqui 10 e somo com um dobro, que é 2 vezes 10, que é 20, né? Vai dar 30. Observe que não importa qual seja o valor que eu escolhi inicialmente, se eu somar com o dobro, a resposta sempre será um número múltiplo de 3. Um número divisível por 3, por conta disso aí que a gente acabou de fazer, né? Um número mais o seu dobro é igual a 3 vezes o número, certo? Professor, mas no que isso aí é relevante para a gente? Porque se você observar, quando você tirar a quantidade de ovos que o cliente comprou, a quantidade total restante precisa ser um múltiplo de 3. Então, professor, significa que eu vou primeiro somar todos os ovos que ela levou. Dona Maria levou quantos ovos? Ela levou 4 mais 6, né, mais 12, mais 13, mais 22, mais 29. Ela levou 86 ovos. Quando eu subtrair qualquer uma dessas quantidades, a resposta precisa ser um múltiplo de 3, ou seja, precisa ser um número divisível por 3. Isso mesmo, beleza? Então, se ela tirar aqui 4 ovos, né? Ou seja, vamos supor que ele comprou 4, a bandeja ali, a cesta com 4, restaria quanto? 86 menos 4 dá 82, né? Isso aqui não é um número divisível por 3. Lembre que para saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos dele, né? Se a soma for divisível por 3, que 10 não é, o número também seria. Então, 82 não é divisível por 3. Então, ele não comprou a bandeja com 4 ovos. Será que ele comprou a com 6? Vai dar 80. 8 mais 0 dá 8, não é divisível por 3. Então, ele não comprou a com 6 ovos. Será que ele comprou a com 12? Aí vai ficar 74. 7 mais 4 dá 11, não é divisível por 3. Então, ele não comprou a com 12. Será que ele comprou a com 13? Então, a gente vai fazer 86 menos 13, que vai dar 73. 73 não é divisível por 3, porque 7 mais 3 dá 10. Será que ele comprou a bandeja com 22, que vai dar 64? 64 não é divisível por 3, né? Porque 6 mais 4 dá 10. Então, obviamente, ele comprou a com 29. 86 menos 29 dá 57. 5 mais 7 dá exatamente quanto? 12. Então, esse número é divisível por 3, beleza? Então, significa aí que ele comprou, né? Obviamente, aqui a bandeja, a cesta, que tinha 29 ovos, beleza? Aí, com isso, a gente ficou com um múltiplo de 3, né? Que basicamente vai ficar um valor mais o seu dobro, tranquilo? Então, finalizamos essa questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilhe e eu te vejo na nossa próxima questão. Lembrando, preparatório, primeiro link da descrição, beleza? Até a próxima questão. Sou o Bruno Lima, aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 27 da Canguru 2024 do nível C. Lembrando que se você quiser assistir as resoluções de outros níveis ou até mesmo as outras questões desse nível, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível. E se você quiser se preparar da melhor forma para essa Olimpíada, acesse o meu preparatório para Canguru
no primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo então, galera, vamos fazer a resolução da nossa questão 27. Olha só o que diz, meu povo. Os ângulos de medidas alfa, beta e gama estão indicados no quadriculado mostrado, que é justamente este quadriculado aqui. Qual o valor de alfa mais beta mais gama? Então, ele quer a soma dos três ângulos, beleza? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar analisar toda essa figura aqui, né? E fazer a relação entre os ângulos ou achar quanto vale cada um, beleza? Então, vamos lá. Vou dar um zoomzinho aqui pra gente poder visualizar melhor, ok? Como a gente pode começar aqui, ó? Observe uma coisa interessante. Será que dá para relacionar algum ângulo com o outro? Se você observar, isso aqui é uma malha quadriculada, não é isso? Então, se eu pegar mais de um quadrado, por exemplo, isso aqui, eu estou formando um retângulo, ok? Mas eu não vou pegar esse, eu vou pegar aqui para analisar este retângulo aqui. Vamos analisar este retângulo primeiramente. Observe que essa diagonal aqui do retângulo, ela é justamente um segmento, um dos lados do meu ângulo, né? Do meu ângulo aqui, gama, certo? Agora, vamos comparar esta diagonal justamente com esta diagonal aqui, ó, do nosso outro retângulo. Compara aqui comigo, beleza? É o mesmo retângulo, porque é uma malha quadriculada, certo? Então, aqui é tudo composto por quadrados iguais, tranquilo? E observe que este triângulo e este triângulo, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Melhor, congruentes. Por quê? Porque a gente tem lado, lado e o outro lado é diagonal. Então, é o caso de congruência lado, 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 certo? Então, observe que se os triângulos eles possuem lados, né, se eles são congruentes, os seus ângulos também são congruentes. Então, o que significa na prática? Que esse ângulo aqui, ó, que se você observar é a metade do meu beta, esse ângulo aqui, vou pintar de roxo, ó. Esse ângulo aqui, ele é exatamente congruente a esse ângulo aqui, ó, que eu estou acabando de pintar. Então, esse ângulo aqui, ele é beta sobre 2, ok? É a metade do beta. E, analogamente, utilizando o mesmo raciocínio, a gente vai encontrar que, utilizando este retângulo aqui e este retângulo aqui, nós vamos encontrar que também esse pedacinho aqui, ó, que complementa o alfa, né? Esse pedacinho, vou fazer até de outra cor, ó. Esse pedacinho aqui em verde, ele é exatamente congruente a essa outra metade do meu beta, beleza? Então, esse pedacinho em verde aqui, ele também é beta sobre 2. De forma análoga, beleza? Os dois triângulos aí, ó, este triângulo aqui e esse aqui são congruentes, então seus ângulos também são congruentes, mesmo argumento, certo? Então, observe aí que, olhando a nossa figura agora, eu tenho que esse pedaço que eu vou deixar mais bonitinho aqui pra gente, beleza? Eu vou apagar aqui, ó, vou deixar mais bonitinho. Vou até fazer aqui da mesma cor, de preto, ó. Eu sei que esse pedaço aqui, que eu estou juntando com o alfa, ele é beta sobre 2, certo? E esse pedaço roxo aqui também é beta sobre 2. Agora, será que a gente pode relacionar ou criar algum valor ou descobrir algum valor para esses tipos, esses dois ângulos aqui, essa soma? Claro que pode. Observe agora este quadrado, ó. Este quadrado aqui, se você observar bem, né? Ele compõe, ou melhor, ele possui esta diagonal. Que esta diagonal é justamente o outro lado do meu ângulo. Ou seja, peraí, se eu tenho um quadrado e tenho uma diagonal, lembre-se que o ângulo interno de um quadrado é quanto? 90. E diagonal de um quadrado também é bissetriz. Então, divide o ângulo de 90 em duas partes iguais. Ou seja, a parte de baixo aqui vale 45 graus, a parte que está abaixo da minha diagonal, e a parte que está acima também vale 45 graus. Ou seja, se eu pegar o meu ângulo gama mais a metade do meu beta, isso aqui vale 45 graus. Beleza, professor. E aí?
de forma análoga, exatamente os mesmos argumentos, e vou fazer do outro lado. Então, pegando o outro quadrado, pegando esse quadrado aqui agora, fazendo a mesma aqui, a mesma diagonal, o mesmo argumento, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, que é o nosso alfa mais a metade do beta, ele também vale 45. Agora uma coisa, se eu somar esse monte aqui com esse monte aqui, o que eu vou ter? Vamos fazer um pouquinho mais para cá. Se eu somar esses montes aí, ó, fazendo exatamente aqui, ó, eu tenho que esse pedaço aqui, né? Eu tenho que é alfa mais beta sobre 2. E esse pedaço aqui eu tenho que é nosso beta sobre 2 mais gama. Só troquei a ordem, beleza? Só que beta sobre 2 mais beta sobre 2 dá beta, né? Ou seja, se eu somar esse pedaço, mais aquele pedaço de cima, eu vou ter alfa mais beta mais gama. Só que quanto valia esse pedaço? 45. E eu estou somando com aquele pedaço que também vale 45. Então, o meu alfa mais beta mais gama é 45 mais 45. 90. Então, não necessariamente eu não preciso saber quanto vale cada ângulo, mas eu sei que a soma dos três deu 90. Logo, meu povo, agora sim a gente pode partir para o nosso gabarito, né? Nosso gabarito lá, isso mesmo. A nossa alternativa correta, meu povo, é a nossa alternativa D. A soma de alfa mais beta mais gama é igual a 90, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa questãozinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha. Primeiro link da descrição, o nosso preparatório, beleza? Te vejo então na nossa próxima questão e até mais. Valeu! Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 28 da Canguru 2024 do nível C. Lembrando, preparatório para essa Olimpíada, primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo, vamos fazer a resolução dessa questão 28. Olha só o que diz, meu povo. O capitão Flint mandou seus piratas Al, Jim, Pete e Tom escreverem numa folha de papel a quantidade de moedas de ouro, prata e bronze que havia no baú do tesouro. A folha com as respostas foi parcialmente rasgada, como mostrado nessa figurazinha aqui, né? Somente um dos 4 piratas disse a verdade. Então, isso aí é importante. Os demais mentiram em suas respostas para todos os tipos de moeda. Então, ó, vou destacar. Para todos os tipos de moeda, eles mentiram, beleza? Isso aqui é extremamente importante. Vou destacar numa forma melhor, né? Então, vou destacar aqui, ó, de vermelho para todos os tipos de moeda, beleza? Então, isso aí é extremamente importante para a nossa questãozinha. Vamos continuar a ler a nossa questão, ó. Sabe-se que o número total de moedas é exatamente 30. Qual dos piratas disse a verdade? Então, vamos analisar aqui a nossa figura, né? Para a gente visualizar melhor, vou dar um zoomzinho aqui para a gente analisar de perto. Tranquilo, olha só. Primeira coisa, total de moedas é exatamente 30, não é isso? Então, por exemplo, né, aqui a informação da quantidade de ouro do Tom foi rasgada. Mas a gente sabe, né, quantas moedas são. Por quê? Ó, quando a gente somar o 11, aqui é a linha que o Tom falou, beleza? Quando a gente somar as 11 de bronze que ele falou, mais as 9 de prata, mais qual valor vai dar 30? Então, né, 11 mais 9 já dá 20, então aqui seria 10, não é isso? Então, ele significa que ele falou que aqui tem exatamente 10, porque tem que ter 30 no total. Agora, observe uma coisa. Somente um dos piratas falou a verdade. Todos os outros mentiram em todas as quantidades, em bronze, em prata e em ouro, certo? Só que se o Tom estivesse falando a verdade, né, ou seja, tem 10 de ouro, significaria que o Pete também estaria falando a verdade, certo? Então aqui a gente chega em uma contradição. Então a gente já pode afirmar que o Tom não está falando a verdade. E como a gente quer o pirata que está falando a verdade, né? Tchau para o Tom, beleza? Pelo fato que a quantidade aqui seria 10 e outro também afirmou que é 10, não pode haver isso. Só um deles falou a verdade, beleza? Para todas as quantidades de moeda. Então vamos analisar da mesma forma todos os outros piratas, beleza? Quantos aqui seriam para o UAU, né? O UAU aqui, ó, a gente já tem 7, 12. 7 e 12 dá 19, né? Falta quanto para 30? Isso aí, falta 11, né?
11. Ó, 11 não tem 11 aqui na prata, né? Então a gente não pode afirmar que ele está mentindo ou falando a verdade. Vamos passar para os próximos. Observe aqui, ó, que o Pete, ele falou 10 e 10, né? Então 10 e 10 significa que aqui na prata seriam também 10, não é isso? Porque o total tem que dar 30. Só que se ele falou que aqui na prata é 10, o Jim também estaria falando a verdade. Porque ele também diz que na prata são 10 moedas. Então aí a gente entra em outra contradição. Significa então que o Pete, ele na verdade ele está mentindo também. Beleza? Porque somente um deles falou a verdade. E a gente chega no Jim. No Jim a gente tem 9, 10. Então falta quanto para 30? Faltam 11, não é isso? Só que a gente chega também em outra contradição. Porque se o Jim estivesse falando a verdade, aqui o Tom, que também disse 11 para bronze, também estaria falando a verdade. Ou seja, né? Outra contradição. Então o Jim não está falando a verdade. Então se a gente cortou 3 dos 4, obviamente quem sobrou, né? Está lá falando a verdade. Então o pirata aí, que realmente está falando a verdade, é o nosso pirata Al. Nosso gabarito, meu povo, isso mesmo. É a nossa alternativa B, né? Uma questão muito simples aí para uma questão de 5 pontos, né? Uma das últimas questões dessa prova, mas extremamente simples, um raciocínio muito fácil, beleza? Finalizamos então. Primeiro link da descrição tem o nosso preparatório. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilhe. Eu te vejo na nossa penúltima questão dessa prova. Até lá! Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da nossa questão 29, penúltima questão da Canguru 2004 do nosso nível C, beleza? Lembrando, preparatório para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. Vem comigo e vamos fazer então, galera, a resolução da nossa questão 29. Olha só o que diz. Alex dirige do ponto A ao ponto B e retorna imediatamente para A. Bob dirige do ponto B ao ponto A, ou seja, o caminho contrário, né? E retorna imediatamente para B. Eles viajam pela mesma estrada, começam a dirigir exatamente no mesmo instante e ambos viajam com velocidades constantes, então nenhum acelera ou freia, beleza? A velocidade de Alex é o triplo da velocidade de Bob, então se Bob viaja a uma velocidade, Alex viaja 3 vezes mais rápido, ok? Eles se cruzam pela primeira vez exatamente 15 minutos depois de suas partidas. Então, os dois deram partida, 15 minutos depois eles se encontram, certo? Depois de quanto tempo desde suas partidas, eles se cruzam na estrada pela segunda vez? Galera, vamos criar essa situação aqui comigo, né? Primeira coisa que a gente pode fazer, podemos fazer a estrada. Então, ó, fazer aqui um segmento representando a estrada, ok? Obviamente, eu vou colocar um ponto de partida aqui, vai ser o nosso ponto A, né? E o outro ponto aqui de chegada para um, que é a partida do outro, né? O nosso ponto B, beleza? O que significa viajar 3 vezes mais rápido? Significa que enquanto o Bob anda um pedaço, o Alex anda 3 vezes esse pedaço, ok? E é exatamente o mesmo tamanho de pedaço, porque a velocidade aqui é constante. Então, significa que eu posso dividir esse segmento AB em 4 partes iguais, certo? Enquanto o Alex vai andar uma parte, ou melhor, o Bob vai andar uma parte, o Alex anda 3 partes, ok? E observe que eu vou chamar essa parte aqui, né, do nosso ponto de encontro. Então, olha só, o que a gente vai ter na prática? Porque eu vou dividir em 4 partes iguais. Lembrando, porque enquanto o Bob anda uma parte, o Alex anda 3 partes, certo? Então, ó, eu tenho 3 do Alex mais uma do Bob, 4 partes, ok? Então, o Bob anda aqui, ó, uma parte e o Alex anda 3, ok? 3 partes. Imagina que tá todo mundo de mesmo tamanho, beleza? Tudo igual aqui, imagina. Então, olha só. O que significa eu dividir em 4 partes? Que quando a gente der partida para os dois, o Bob ele vai estar exatamente aqui nesse ponto que eu vou chamar de E. Então, ele andou uma parte, certo? Só que ele andando uma parte, o Alex, que ele vai 3 vezes mais rápido, ele anda 3 partes. Então, ele vai se encontrar exatamente aqui também.
Por que eu chamei esse ponto de E? Porque esse vai ser o ponto de encontro dos dois, certo? Então, esse Ezinho é o ponto de encontro onde o Bob anda uma parte e o Alex anda as 3 partes. E observa uma coisa interessante. A questão fala pra gente que o ponto de encontro deles, né, o primeiro ponto de encontro, acontece 15 minutos após as suas partidas, né, a partida de cada um. Então, na prática, aqui a demora para o Bob chegar no ponto E é de 15 minutos. E a demora do Alex chegar no ponto E também é de 15 minutos, porque eles ambos se encontraram, né, no mesmo ponto, certo? Então, 15 minutos, 15 minutos. Na prática, o que está acontecendo aqui? Para o Bob andar um pedaço, ele está gastando 15 minutos. Mas para o Alex andar um pedaço, ele está gastando 5 minutos, que é 5 daqui, mais 5 daqui, mais 5 daqui para poder chegar lá no ponto de encontro, certo? Agora, uma coisa bastante importante, o Alex ele vai do ponto A ao ponto B e retorna, né? Por que isso aí é importante? Porque aqui eu vou apagar essas informações que a gente já sabe tudo, né? Vou apagar aqui, beleza? Porque quando eles se encontrarem, né, eles continuam o seu percurso. Então, por exemplo, após passar 15 minutos novamente, onde estaria o Bob? Se ele anda cada pedaço em 15 minutos, né, quando passar outros 15 minutos, o Bob estaria aqui. Aqui estaria o Bob, beleza? Porque cada parte ele anda em 15 minutos. Só que onde estaria o Alex após os 15 minutos? Se você observar, ele está aqui no ponto de encontro, porque ambos se encontraram aí em 15 minutos. Só que ele vai ainda em direção a B e depois vai voltar. E cada parte ele anda em 5 minutos. Então, o nosso Alex, né, para sair do ponto de encontro e chegar no B, ele andou 5 minutos. Beleza. Para do B voltar para o ponto de encontro, porque depois do ponto B ele vai voltar para o A, né? Então, chegou no B, ele quer voltar para o ponto de encontro, que era para o nosso ponto E, ele gastou mais 5 minutos, porque ele andou mais uma parte. Então, ele já andou 10. Eu tenho que completar os 15, né? Porque eu disse aqui que o nosso Bob saiu do ponto de encontro para esse outro segundo ponto. E ele gasta 15 para cada pedaço, certo? Então, eu tenho também que completar os 15 aí no nosso Alex, ok? Então, ele gastou 5 indo para o B, 5 voltando para o nosso ponto E, e a outra parte, né, se você observar, os outros 5, ele vai cair exatamente no mesmo lugar do Bob. Ou seja, o segundo ponto de encontro, né, acontece na ida do Bob até o ponto A e na volta do Alex. E passaram-se quanto tempo? Passaram-se mais 15 minutos, certo? Observe que o Bob, para sair daqui para aqui, ele gastou 30 minutos, que são 2 partes. E o Alex, para sair do A, chegar no B e voltar para esse ponto aqui, ele gastou, né, 30 minutos, beleza? Então, ambos vão se encontrar novamente agora aqui na metade do percurso. Então, né, basicamente, finalizando a nossa questão, aqui, 15 minutos é para eles se encontrarem a primeira vez e mais 15 é para eles se encontrarem da segunda vez. Mas aqui é a nossa questão, que é o quê? Depois de quanto tempo desde as suas partidas, ou seja, inicial, eles se cruzam pela segunda vez. Ele gastou 15 minutos para se encontrar a primeira e mais 15 para se encontrar a segunda. Então, ele gastou um total de, isso mesmo, meu povo, de 30 minutos para se encontrar a partir do momento que eles saíram pela segunda vez. Então, com isso aí, a gente finaliza a nossa questão 29 e vamos lá, né, para a nossa última questão dessa prova. Lembrando que preparatório, primeiro link da descrição, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha e eu te vejo na nossa última questão. Vamos lá finalizar toda essa prova. Te vejo lá. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da nossa última questão, nossa questão
30 da Canguru 2024 do nível C. Galera, neste vídeo a gente finaliza aí a resolução das 30 questões de toda a prova. Lembrando que, se você quiser ter acesso a um preparatório completo para esta Olimpíada, acesse o meu preparatório no primeiro link da descrição, beleza? Então vem comigo, galera, vamos fazer a resolução da nossa última questão do nível C. Olha só o que diz essa questão, meu povo. No pentágono ABCDE, tá ok que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo B, que é igual a 90 graus. AE é igual a BC, ED é igual a DC. 4 pontos são marcados sobre o segmento AB, que são esses 4 pontos aqui de baixo, né, dividindo em 5 partes iguais. Cada pedacinho aqui tem a mesma distância, né? Por esses pontos são traçados segmentos verticais, como mostrado, esses segmentos aqui, ó, verticais, ok? A região cinza escuro tem 13 centímetros quadrados de área e a cinza clara tem 10 centímetros quadrados de área. E a pergunta é, qual a área em centímetros quadrados do pentágono? Então, galera, eu quero saber qual a área disso tudo, ó. Beleza? Eu quero saber qual a área da figura toda. É basicamente isso, ok? Somente com essas informações, né? Vamos ter que fazer uma análise, né, extremamente detalhada aqui, já que a gente não tem muita informação em relação às medidas, ok? Então, vamos dar um zoomzinho aqui, para a gente fazer uma análise aí bem detalhada. Vamos lá, né? Olha só, primeira coisa que a gente tem que notar, esses dois segmentos aqui, eles são congruentes, está na questão, né? Esses dois aqui, ó, também são congruentes, tranquilo? Então, observe que basicamente tudo aqui é congruente, tudo é simétrico, exceto, né, pela altura de cada figura aqui. Se eu traçar esse segmento EC, observe que eu tenho aí um retângulo, né? Por que, professor, um retângulo? Porque EA e CB são exatamente as mesmas medidas e esses dois ângulos aqui são de 90 graus e esses segmentos aqui que estão em pé, eles são exatamente, né, segmentos aí verticais formando o ângulo de 90 graus também. Então a gente pode afirmar que esse quadrilátero aqui, ele é um retângulo, beleza? E ele foi dividido em partes iguais, né? Então, isso aqui significa que cada retângulozinho desse aí, dividido, ele tem a mesma área, tranquilo? Observe uma coisa importante, que eu posso fazer esse mesmo segmento, um segmento também, ó, equivalente aqui, certo? Esse segmento que eu acabei de fazer, né, ele também me dá aqui, ó, um retângulo, e além disso, ele me dá aqui, ó, um trapézio, beleza? Por que a gente pode afirmar isso? Porque ED é exatamente congruente a DC, certo? Então, a gente forma aqui, ó, triângulos proporcionais. Observe que eu posso fazer as diagonais aqui de cada triângulo, exatamente aqui, ó, certo? E a gente vai ter exatamente, se eu pegar somente esses dois triângulos aqui, ó, esses dois triângulos eles são congruentes. Observe que eles têm a mesma medida de lado aqui, né? Esse segmento é diagonal, que esse aqui também é diagonal. Então, isso aí é um paralelogramo. Logo, se eu dividir ao meio, que é exatamente esse lado, eu tenho dois triângulos congruentes. Então, significa na prática que para todas essas figuras que a gente já fez até agora, todas elas são congruentes, certo? É claro que aqui estou falando dos retângulos, ok? Então, se eu comparar com os triângulos, ele também vai ser congruente se eu pegar os retângulos e dividir na diagonal. Então, na prática, o que a gente já tem até agora? Se eu pegar aqui todos os meus retângulos e traçar a diagonal dele, tanto faz o sentido da diagonal, beleza? Traçar aqui todas as diagonais, isso significa que a gente tem aí triângulos congruentes, ok? Então, eu vou traçar aqui, ó, todas as diagonais, só para a gente ter a noção inicialmente, né? Todas essas aí a gente tem que são triângulos congruentes. Deixa eu fazer direitinho aqui. Vamos fazer essa questão com calma para todo mundo entender, beleza? Então, observe aí que tranquilamente a gente dividiu em vários triângulos, ok? Todos esses triângulos têm a mesma área, ok? Agora vamos analisar a parte de cima, né? Vamos analisar essa parte que está aqui, ok? Esse triângulo aqui também tem a mesma área, né? Pelo mesmo fato, beleza? Casos de congruência aí, observe que esses dois triângulos aqui eu vou destacar em outra cor, ó. Esse triângulo e esse triângulo eles são congruentes. Ó, ângulos correspondentes está aqui.
ângulo aqui de 90 graus também, beleza? E esse lado é exatamente congruente a esse lado. Essa hipotenusazinha é exatamente congruente a essa hipotenusa. E esse lado aqui é exatamente congruente a esse lado. Eles são congruentes, beleza? Conseguimos afirmar que eles são congruentes. Então, se eu traçar, olha só, esse segmento aqui agora, que é exatamente esse segmento aqui, eu vou ter também triângulos congruentes, ok? Então, ó, aqui quais são os triângulos congruentes? São esses dois, que é formado aí, né? Esse triângulo 1 e esse triângulo 2. E também, né, esse triângulo aqui, ó, beleza? Que está desse lado pelo mesmo argumento. Não vou ficar repetindo o argumento não, beleza? Então, observe aí, ó, uma coisa interessante. O nosso segmento cinza, que é esse, ele foi dividido em triângulos. E cada triângulo, né, aí ele tem a mesma área, já que são triângulos congruentes. Só que o cinza eu já sei quanto ele mede, né? O cinza claro, então cinza claro, ele mede 10 centímetros quadrados, está na questão. Beleza? Tá ali, ó. Inclusive destacado lá em verde, 10 centímetros quadrados. Mas quantos triângulos compõem a minha região cinza clara? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, implica diretamente falar que a área de cada triângulo desse vai ficar 10 dividido por 5, que dá 2. A área de cada triângulo desse dá 2. E se eu observar, eu tenho minha figura completa dividida em triângulos, certo? Então, eu tenho que a área de cada triângulo dá 2 e eu tenho minha figura completa dividida em triângulos. Então, de cara aí, eu já consigo calcular quase a minha área completa, por exceção deste triângulozinho. Falta calcular somente ele. Quando eu pegar essa quantidade de triângulos todas e multiplicar por 2, eu tenho a área total, né? E mais a desse triângulozinho vai ser minha resposta, que é a área do meu pentágono completo, ok? Como a gente vai calcular a área desse triângulozinho? Olha só, a gente vai fazer, primeira coisa aqui, ó. Deixa eu apagar esse azul. Vamos traçar esse segmento aqui, ó. Se você observar, esse segmento aqui, ele vai cair exatamente na metade. Por quê? Porque ED e DC são congruentes, ok? Isso aqui vai ser um triângulo isósceles e a altura do triângulo isósceles, né, que é perpendicular à base, ele cai exatamente no ponto médio, ok? Então, eu sei que cai aí exatamente na metade. Beleza. Agora, uma coisa interessante. Observe que aqui eu posso fazer a outra diagonal, né? Opa, espera aí. Deixa eu voltar com a cor vermelha. Eu posso também fazer a outra diagonal do meu retângulo. E o verde, como ele está na metade, ele passa exatamente pelo ponto de interseção das minhas diagonais. Porque ele é bissetriz, ele é a altura do nosso triângulo isósceles, beleza? Então, o que significa na prática? Aqui não está tão visivelmente correto, porque eu estou passando por cima, né? Mas esse verdezinho aqui, ó, ele divide exatamente na metade. E se você observar, eu consigo formar agora, ó, triângulos menores. Então, o meu triângulo maior, eu posso dividir em triângulos menores, certo? Então, observe que, por exemplo, essa região aqui, ó, que é cinza, eu posso dividi-la em triângulos menores também. Então, eu posso dividir aqui, ó, fazendo as duas diagonais em triângulos menores, beleza? Observe que eu posso fazer tudo isso aqui. Para que isso aí, professor? Porque se eu conseguir calcular a área de um triângulozinho aqui, ó, ou de um losângulozinho desse menor, a metade é a área que eu preciso. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o meu 13 e igualar tudo isso, beleza? Observe que o meu 13 é composto por quantos triângulozinho pequeno? O meu 13, que é a minha área do triângulo da região cinza escuro, ele é composto por quantos triângulozinho pequeno? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 triângulozinho pequeno.
mas eu tenho também os triângulos médios, né? Agora, observe que sempre aqui, ó, vou contar primeiro os triângulos médios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 triângulos médios, mais 6 triângulos médios. Isso aqui é igual a 13. Agora, observe que aqui um retângulo, né? Ou um triângulo, ó, que é isso aqui. Deixa eu mudar a cor. Um triângulo que é isso aqui, ó, em amarelo, que ele tem área 2, ele é composto por 2 triângulozinhos, né? Mais um triângulo médio. Então, 2 pequenos mais um médio é igual a 2. Agora fica fácil, não é isso? Agora fica fácil, porque é só resolver essa continha aqui, beleza? Para a gente saber quanto é o pequeno. Sabendo quando é o pequeno, aí eu sei que 2 pequenos forma o que eu falto, né? O que falta para mim, e a gente fecha essa questão, beleza? Então vamos lá aqui, ó, finalizar essa questão. Ó, vem comigo. A gente pode multiplicar a equação de baixo aqui, né? Por menos 6, resolver esse sistema pelo método da adição, beleza? Eu vou multiplicar ela por menos 6, então ela vai ficar menos 12p menos 6m igual a menos 12, beleza? Agora soma essa com essa, então a gente vai ter 14 menos 12 dá 2p, ou seja, a área de 2 pequenos, que é já que eu quero, né? É igual a 13 menos 12 dá 1. Ou seja, a área de 2 pequenos, que é o que faltava para mim, é igual a 1 centímetro quadrado. Acabou a questão, beleza? Porque se a gente voltar aqui, ó, vamos apagar essas partes que são verdes, né? Apagar essa parte verde aqui, não precisa mais dela. Apagar também essa aqui, apagar aqui, apagar aqui. Observe que minha região aí, né? Ela é composta por triângulos, que eu já sei a área que é 2, e o triângulo pequenininho lá, que ele vale, né, área 1. Agora eu vou contar quantos triângulos tem, ó. Vamos lá contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então eu tenho 22, vou mudar essa cor. Então eu tenho aqui, ó, 22 vezes 2, porque cada triângulo tem área 2, mais 1, que é esse triângulo aqui vermelho que eu estou pintando, ó, lá em cima, mais 1. 22 vezes 2 dá 44. Mais 1, 45. Então, 45 centímetros quadrados é a área de todo esse pentágono. E com isso, a gente finaliza a nossa questão, sabendo que o nosso gabarito, né, é a letra A, assim finalizando toda a prova do nível C. Beleza? Lembrando, primeiro da descrição, a gente tem um preparatório completo e eu te vejo em um outro nível. Tamo junto, é nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!